Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu queria começar com uma pergunta. E por isso eu botei o vídeo aqui para gravar bem pertinho, para a gente ter uma conversa séria. Eu não sei como é que está aí no seu estado, mas aqui no Sudeste, muitas mulheres estão perdendo a vida na mão dos seus companheiros, dos seus ex-companheiros, enfim, dos homens com quem elas estão se relacionando. E eu não sei como é que está sendo aí no seu estado, não sei de onde você é, mas não sei se você está atenta a tudo isso. Essa é uma coisa que tem me amedrontado muito, muito, mas é uma coisa que eu vejo desde que eu entendo por gente nesse mundo. Eu me lembro esqueci até de falar meu nome é Francisca. Bem-vinda a esse canal, e aqui nós falamos da vida real, especialmente no que diz respeito às mulheres. Me lembro que quando eu devia ter uns 4, 5 anos, tinha um casal que todo mundo achava engraçado, eles bebiam muito, faziam muita algazarra, e aquilo destoava da sociedade, aquele mundinho ali que a gente vivia. Um dia eles passaram em casa, na casa da minha tia, muito felizes, os dois claramente embriagados. E ela cantou, ela dançou, e ele era mais retraído, ele era mais quieto. E foram para casa deles. Umas 2 horas depois, vieram correndo avisar na casa da minha tia que ele havia tirado a vida dela. E ele tirou a vida dela num requinte de crueldade tão absurdo, tão absurdo. Vocês já foram no açougue, sabe, frango a passarinho? Pois é, foi assim que ele deixou o corpo dela. Eu lembrei dessa conversa essa semana porque eu comecei a lembrar, eu comecei a ver as estatísticas, as notícias, e lembrando que dia 7 de agosto a Lei Maria da Penha completou 20 anos de existência. Com isso vieram alguns avanços, mas nada parou essa crueldade, esse absurdo que está acontecendo com as mulheres no Brasil. Não só no Brasil, estou falando do Brasil porque é o meu país, é o lugar onde eu vivo, nasci, e que eu amo viver nesse país. Amo esse país de fora a fora, conheço muitos estados, e não tem um lugar por onde eu passei que eu não tenha me apaixonado de alguma maneira por esses lugares. Mas é muito triste o que está acontecendo. A gente não tem muito para quem pedir socorro, porque nós estamos muito vulneráveis. O projeto de sociedade não foi feito para valorizar as mulheres, não foi feito para incluir as mulheres. A gente vê isso. Nós vimos isso no relato, não sei quem assistiu os vídeos anteriores, mas nós vimos isso no relato que eu estou fazendo da vida da dona Ione, que foi obrigada a pedir a conta do trabalho para se dedicar à vida de esposa, depois à vida de mãe. Tempos depois, a irmã dela foi abandonada pelo marido, trocou ela por uma novinha, e ela ficou com 4 filhos e sem trabalho, porque da mesma maneira que a dona Ione abandonou o emprego para servir a família, para criar filhos, ela fez a mesma coisa. E anos depois ele a abandonou com 4 filhos, sem dar suporte nenhum para ela. Isso é mais comum do que a gente pensa. Eu me lembro do interior, me lembro das minhas tias. Os meus tios iam trabalhar sempre muito longe de casa, e ela ficava com as crianças, com os filhos. Ela tinha que suprir essas crianças de absolutamente tudo.
Ele não se importava se ela estava bem, ele não se importava se ela estava viva, se as crianças haviam comido, se tinham que vestir, o que calçar. Ele não se importava. Era ela. E não era só, tô falando dela, porque a pessoa que eu acompanhava mais de perto, todas as mulheres viviam a mesma situação. Sem contar naqueles casos em que naquela época, anos 70 e até 75, eu saí de lá nos anos 80. E até naquela época, os homens tinham o hábito de vir para o sul, para o sudeste, porque a oferta de emprego era grande, né, na construção civil principalmente, e eles vinham com a promessa de mandar dinheiro para elas cuidarem dos filhos, criarem os filhos, se não juntar dinheiro, alugar uma casa e mandar buscar a família. E isso não acontecia. Isso não acontecia. Geralmente o que acontecia é que eles... tem algumas exceções, mas no geral o que acontecia é que eles arrumavam outras famílias, outra mulher, outros filhos, e formavam outra família, sem ligar para que ele tinha deixado lá. Isso era muito comum, era muito triste. E hoje a gente vê as mulheres ganhando força, ganhando visibilidade, conquistando a sua independência, não querendo se submeter a qualquer tipo de tratamento, e por isso elas estão perdendo suas vidas, porque elas nunca tiveram liberdade, nós nunca tivemos direito de escolha. Há pouco tempo nós conquistamos o direito de voto, imagina você. E agora há pouco tempo a gente viu aí um político dizendo que a gente não sabe votar, a gente não sabe escolher. A gente que cria essa porcaria dessa sociedade, a gente que segura essa... Me dá vontade de falar um palavrão, porque a gente que sustenta tudo isso, a gente que mantém tudo isso de pé, a gente tem os filhos, a gente cria, a gente alimenta, a gente sustenta uma casa. Para ouvir um absurdo desse, de um cara dizer que a gente não sabe votar, a gente não sabe escolher. Quem falou isso, gente? Quem acredita num absurdo desse? Então eu ando bem assim, ando triste, orando muito para não ficar revoltada, porque fico emocionalmente abalada com essas coisas. Isso é tão absurdo. Tô muito gripada, por isso que eu tô fungando direto, gente. Fungando direto e com a voz meio como se estivesse falando dentro de uma caixa. Mas eu fico muito triste com isso, muito triste com isso. O que tem me ajudado muito a estudar mais a história da mulher na sociedade. E as notícias não são boas, não. Não são nada boas, não são animadoras. Diz que o mundo é mundo, a mulher só é um detalhe. Quando você fala, você é louca. Você tá naqueles dias, por isso que você tá desequilibrada. Você está mentindo. Nos taxam de todas as coisas ruins, adjetivos ruins, negativos. Porque a gente não pode ter opinião, a gente não pode escolher, a gente não pode reclamar. A gente não pode... Qualquer manifestação de não gostei, de não quero... você tá louca. Você é louca. E somos tratadas assim... Desde que o mundo é mundo. Isso, desde que a gente começou a falar, porque antigamente nem falar a gente podia. Nem falar a gente podia. O que é muito triste. Então, minha amiga, o que eu quero te dizer é que você se mantenha firme, que você tenha propósito, que você tenha planos, e que esses propósitos e esses planos incluam você em primeiro lugar, você em segundo lugar, você em terceiro lugar, você em quarto e quinto lugar. Você precisa, e eu preciso, ter liberdade financeira, ter renda
fazer renda extra para ter sempre uma reserva financeira para quando você precisar sair de uma situação, você não ficar presa porque você está dependendo do outro. Quando você precisar picar a mula, você não pensar duas vezes, porque você vai ter o seu dinheirinho guardado, você vai ter a sua reserva, você vai ter como sair, como mudar, como se safar, se salvar, porque você não vai estar dependente. Porque a pior coisa do mundo é você ficar presa a um relacionamento, a uma situação, porque você não tem para onde ir, você não tem como se sustentar. Eu já contei aqui a história de uma amiga com um casamento, com uma filha que não era daquele casamento, do marido tentando abusar dessa filha e ela sem poder sair porque ela não tinha para onde ir, ela não tinha trabalho, ela dependia dele 100%. E eu tentei ajudá-la de todas as maneiras possíveis, não financeiramente, mas ensinando ela a fazer pão de mel, fazer, acho que já contei essa história em um outro vídeo aqui que eu não lembro qual, mas porque a gente precisa ter essas reservas, ter maneira, ter jeito de sair, de se desvencilhar de situações castradoras, situações ruins pra gente. As coisas mudaram, mas a mentalidade de muitos homens continua naquela mentalidade do homem das cavernas. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos ficar espertas e vamos ficar alerta e pedir a Deus que nos salve, que nos cuide, certo? É isso, gente. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo, ok? Beijo, até o próximo.